Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa série de como ler os 66 livros da Bíblia, em um vídeo curto, de maneira que você tenha apenas um norte aí a seguir quando for ler determinado livro da Bíblia, tá certo? E hoje vamos falar aqui do livro de Juízes. Vamos nessa? Pois bem, o livro de Juízes é algo meio que interessante, né? Um pouco interessante, porque veja, em Deuteronômio nós vimos que o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida e Deus reforça por meio de Moisés para o seu povo, para que ele, o povo, viva de acordo com a lei de Deus. Então há uma repetição da lei, né? Ali em Deuteronômio, né? Deutero, segundo nome de nomia, lei. Então há uma repetição da lei para que eles vivam de acordo com a palavra de Deus. E quando nós vamos para Josué, nós vemos também que há essa repetição, ou seja, há uma ênfase para que eles, ao adentrarem na Terra Prometida, vivam de acordo com a lei de Deus. Então, percebe-se esse reforço, tanto da parte de Moisés, quanto por meio de Josué, Deus reforçando o seu povo para que ele, o povo, viva de acordo com a lei de Deus. No entanto, quando nós chegamos no livro de Juízes, e aí entenda a primeira ideia aqui de Juízes, para você guardar e perceber isso em sua leitura, é que é um livro, uma leitura que você vai fazer, que é um livro de circunstâncias, ou melhor, de acontecimentos repetitivos, circulares. É a mesma coisa acontecendo o tempo todo, repetidas vezes. Tá? Por que eu digo isso? Veja, Deus ordena a Moisés que diga ao povo para que viva segundo a lei de Deus. Principalmente, ó, não terás outros deuses diante de mim. Reforça isso com Josué, para que o povo viva de acordo com a lei de Deus. Quando chega em Juízes, nós vamos ver duas citações, duas afirmações, lá em Juízes 25, 21, se eu não estiver enganado, ou melhor, 21, 25 e Juízes 17, 6, de que não havia rei em Israel e cada um vivia segundo o que achava reto, segundo a própria vontade, segundo o desejo do coração, né? Algo nesse sentido. Então veja que o povo praticamente abandonou a lei de Deus. Eles foram orientados em Deuteronômio, foram orientados em Josué e agora eles estão na Terra Prometida, eram para viver, era para aquele povo viver de acordo com a lei de Deus e eles abandonam completamente essa ideia. Essa ideia não, essa orientação de Moisés e de Josué. E por que isso acontece? Eles estavam ali imersos, ou melhor, eles estavam ali junto com outros povos, outras nações que cultuavam e adoravam outros deuses. E eles, vendo que essas nações tinham reis, então eles olharam para aquelas nações, viram que não tinham reis e pediram reis. Queremos ser como as outras nações, ou seja, eles olharam para o povo, ou melhor, para outros povos, e viram que aqueles outros povos tinham rei, então eles queriam também o rei. E como não tinha rei, eles viviam segundo o que eles mesmos achavam que era reto, né? Ali, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus ali vivia segundo o que achava correto, o que eles entendiam por certo. Então, como eles viviam segundo o próprio desejo, que eles achavam que era reto, eles não tinham, eles tinham já abandonado a orientação que Deus deu por meio de Moisés e de Josué acerca de viver de acordo com a lei, então eles passam a idolatrar outros deuses, eles passam a cultuar outros deuses, porque o homem, após a queda, ele virou um verdadeiro idólatra, né? Então eles começam a adorar outros deuses. E o que acontece com eles? Eles são afligidos por outras nações. Então as 12 tribos são afligidas por outras nações. O povo passa a sofrer porque desobedece a Deus e Deus traz juízo sobre ele, né, sobre o povo, por meio das outras nações. E quando o povo de Deus ele começa a sofrer, ele sofre o juízo de Deus por conta da idolatria, por conta da desobediência, eles voltam a Deus, eles clamam a Deus por socorro e Deus levanta um juiz. Né? E ao levantar um juiz, o juiz vence aquele povo que estava afligindo o povo de Deus e a nação passa a ter paz no período em que esse juiz que Deus levantou estava vivo conduzindo o seu povo, melhor, conduzindo o povo de Deus. Né? Isso durava em média 20, 30, 40 anos. Após a morte do juiz, o que acontecia com o povo? O povo voltava a viver segundo o que achava reto. E isso trazia como consequência a desobediência a Deus. E a desobediência a Deus
vinha também sobre o povo juízo. Então as ações externas ao povo de Deus o afligia. E ao afligir, eles voltavam ao Senhor, clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz, o juiz vencia a batalha, o povo vivia em harmonia com Deus até que o juiz morresse. Quando o juiz morria, então o povo voltava a viver segundo o que achava reto, praticavam a desobediência a Deus, então mais uma vez vinha juízo sobre o povo. Então o livro de Juízes é esse sofrimento circular o tempo todo. Há um momento temporal de paz, né? E que momento é esse? O momento em que Deus levanta um juiz para que então esse juiz vença a batalha, expulse os outros povos que estavam afligindo o povo de Deus, então o povo vive uma harmonia em um relacionamento com Deus, mas isso só dura até a morte do juiz. Após a morte do juiz, o povo voltava a viver segundo o que achava reto, e com isso cometia idolatria, ou praticavam idolatria, e ao se tornarem idólatras eram afligidos como o juízo de Deus perante o povo, e aí eles voltavam a clamar. E isso durou por volta aproximadamente aí 350 anos, né? Então foi um total de 14 juízes, né? Ali nas 12 tribos de Israel, quando eles já estavam de posse da terra prometida. Então como que você deve ler o livro de Juízes? Primeiro, nesse círculo, digamos assim, vamos falar de um círculo vicioso, de um círculo idólatra vicioso, em que o povo desobedecia a Deus. E mesmo após, lembre-se disso, que é interessante você guardar isso. Veja, o povo foi orientado para que quando tomassem a terra prometida, aquela que Deus havia prometido a Abraão, aos antepassados, para que o povo vivesse de acordo com a lei de Deus. Quando Moisés passa o comando para Josué, Josué também orienta o povo para que viva de acordo com a lei de Deus. Né? E quando o povo está de posse da terra prometida, a primeira coisa que eles fazem é viver segundo o desejo do próprio coração, segundo o que eles entendiam ser reto. E aí Deus trazia juízo sobre eles. Tá? Então, entenda que juízes, quando você for ler juízes, perceba essa primeira ideia, que é um círculo vicioso, em que o povo acaba desobedecendo a Deus. E só obedece a Deus depois que o juízo vem sobre ele. Eles clamam a Deus, Deus levanta um juiz, esse povo vive numa harmonia para com Deus no período em que o juiz está vivo, porque após a morte do juiz, esse povo volta à prática da idolatria, as nações afligem o povo de Deus, o povo de Deus ele volta a orar a Deus, Deus levanta um próximo juiz, e assim vai seguir ali toda a narrativa de Juízes. E aí, no livro de Juízes terá ali histórias muito absurdas, né? Da filha de Jefté, por exemplo. Isso é resultado do convívio com as nações ímpias, com as nações que não era povo de Deus. Tá? Então, quando você for ler Juízes, leia nessa perspectiva de um ciclo vicioso, né? Algo que vai acontecendo ali repetidas vezes durante esse período que foi aí de 350 anos, governado por 14 juízes, tá certo? Então, se você gostou aí, deixe o seu joinha, curte, comenta, compartilha esse vídeo para ele poder se tornar relevante, tá certo? E se você quiser colaborar com este canal, você pode se tornar membro, pagando aí R$ 4,99 por mês, você ajuda a melhorar aqui os nossos equipamentos, a ter uma qualidade melhor, até porque não tenho quem faça a edição, então eu mesmo faço, e como eu não sou muito bom nisso, acaba saindo aí, às vezes, uma edição meia boca, né? Para dizer o mínimo, tá certo? Então, que Deus abençoe você, que abençoe a sua vida e que possa colocar no seu coração cada vez mais o desejo de ler a palavra de Deus, de aprender acerca da palavra de Deus. E por fim, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link do meu curso na plataforma Eduz de Introdução à Interpretação Bíblica. Ali você vai ter ferramentas básicas para você poder interpretar a Bíblia, não abrindo mão, ou melhor, entendendo o princípio da intencionalidade autoral do texto, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.